Olá, uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário de quem vai assistir, né? A todas as pessoas. Eu começo me apresentando. Meu nome é Noêmia Porto, eu sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, mestre e doutora em Direito, Estado e Constituição, também pela Universidade de Brasília. Eu quero dizer que é uma honra e um prazer atender o convite da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E, muito especialmente, eu cumprimento a diretora da escola, desembargadora Sayonara Grilo. Pois muito bem, na aula de hoje nós vamos tratar de um tema dos mais relevantes no âmbito contemporâneo. Nós vamos falar sobre violências laborais. A conexão disso, isto é, das violências laborais com o primado da dignidade da pessoa humana, a ofensa à ideia de dignidade da pessoa humana, as possibilidades de combate a esses tipos de violência e as estratégias que são obrigatórias, tanto no campo da iniciativa privada, quanto também nas instituições públicas. Mais especificamente, nós vamos abordar assédio moral e assédio sexual. Além disso, isto é, além de abordar o assédio moral e o assédio sexual, vamos tentar interconectar o tempo inteiro aspectos conceituais com aspectos da vida cotidiana, isto é, da prática judiciária, de questões que nós vemos diariamente sendo discutidas no âmbito da jurisdição trabalhista. Essa é a ideia, essa é a proposta. Para essa finalidade, eu vou compartilhar na tela uma apresentação simples. A ideia dessa apresentação é muito mais que nós possamos desenvolver o que eu chamo de uma memória da aula, né? É uma estratégia pedagógica, porque quem lê e ouve ao mesmo tempo, talvez possa reter, de certa maneira, as informações mais importantes que nós vamos estar discutindo. Então, começo aqui com esse compartilhamento desse material, que, a propósito, está disponível para a EJUDE 1. Então, esse é o nosso tema central. Claro, e como vou dar essa aula, dialogar com vocês olhando muito para o computador, vamos de óculos, né, minha gente? Pois muito bem, a aula de hoje tem como tema central, a proposta é discutir a dignidade no trabalho, que é um princípio da Constituição da República, e os desafios que estão colocados para prevenir e enfrentar a violência laboral. Foi essa a proposta feita para a Escola Judicial do TRT da Primeira Região. E começo já, né, dizendo, ou a partir do primeiro contexto, fazendo uso de uma normativa do próprio Poder Judiciário, ou seja, da resolução número 351 do Conselho Nacional de Justiça. Isto é, a partir desse eixo, né, dignidade no âmbito do trabalho, o problema das violências laborais que atingem essa dignidade, eu acho que é importante abordar isso, uma política institucional antidiscriminatória, especificamente quanto ao primado da igualdade e aos desafios à equidade, né? Com combate às exclusões e a promoção da igualdade como um aspecto relevante da própria justiça. E aí eu inicio, como eu disse, referindo à importância da resolução número 351 do Conselho Nacional de Justiça, de 28 de outubro de 2020. Várias modificações foram feitas em relação ao texto original até 2023, então aconteceram modificações posteriores que aperfeiçoaram o texto, inclusive tecnicamente, mas a essência da resolução permanece, ou a finalidade da resolução permanece, que é qual? A de instituir, no âmbito do Poder Judiciário, a política de prevenção e de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Antes de ir me aprofundando e fazendo uma tapeçaria em torno da resolução número 351, eu gostaria de
mencionar um caso recente, né? Pensando no nosso campo, né? Pensando no campo do trabalho, pensando no campo laboral, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, super recentemente, agorinha, no dia 20 de fevereiro de 2025, perdão, na sentença proferida no caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes versus Brasil, considerou o nosso país responsável internacionalmente pela falta de devida diligência, reforçada na investigação de violação do direito à igualdade e à não discriminação por razão de raça e cor, sofrida por essas duas pessoas, por essas duas mulheres, pela Neuza do Nascimento, do Santos Nascimento, e pela Gisele Ana Ferreira Gomes. O tribunal ele considerou que os atos e as omissões das autoridades judiciárias e do Ministério Público reproduziram o racismo institucional contra as vítimas. Isso resultou, naquilo que a gente deveria evitar o tempo inteiro, resultou numa revitimização e contribuiu para perpetuar os elevados índices de impunidade da discriminação racial contra a população afrodescendente, num contexto de discriminação estrutural. Exatamente isso que está na sentença da Corte de 20 de fevereiro de 2025. No relatório de mérito, a comissão ela já havia, desde muito antes, né, a comissão já tinha recomendado, analisando o caso, né, recomendado ao Estado brasileiro, primeiro, reparar integralmente as violações de direitos humanos declaradas no relatório de mérito da Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, incluindo uma justa compensação, então o aspecto reparatório, tanto pelo dano material quanto pelo dano moral que ambas sofreram, assim como uma reparação simbólica que promovesse a prevenção do racismo e da discriminação racial no âmbito brasileiro. Um segundo ponto que constou na comissão era realizar uma campanha nacional de conscientização contra a discriminação racial, com perspectiva de gênero, no âmbito do trabalho, e sobre a importância de investigar e punir a discriminação racial de forma efetiva, em um prazo razoável, em conformidade com os parâmetros interamericanos aplicáveis. Terceiro aspecto, que constou no relatório da comissão para o Brasil: adotar marcos legislativos de política pública ou de qualquer outra índole que exijam, promovam e orientem as empresas a cumprir com a devida diligência no âmbito dos direitos humanos, em seus processos de contratação, especialmente no que se refere ao acesso das mulheres afrodescendentes ao emprego sem discriminação, conforme os parâmetros aplicáveis. Vejam, esses eventos com ambas as trabalhadoras aconteceram em 1998, isto é, mais de 26 anos atrás. E quais foram esses eventos? Eles estiveram, em síntese, na recusa da contratação de mulheres negras, com a imediata contratação de uma mulher branca, sendo que todas haviam atendido a um determinado anúncio de emprego. E é do nosso campo, é do campo do trabalho. Eu diria que seria o mesmo que colocar à prova a nossa democracia, constatar que de 1988, e desde 1998, data dos eventos, para cá, muita coisa mudou, mas talvez muita coisa tenha permanecido mesmo. É difícil para nós, às vezes, considerar que as mudanças ainda não foram suficientes, que as mudanças foram tímidas em termos de efetividade de políticas públicas e de políticas judiciárias, que tenham como horizonte o respeito à diversidade e o combate ao racismo, que dependem sobremaneira do engajamento não apenas das pessoas, mas do engajamento efetivo das instituições. Pois bem, vou até parar aqui um minutinho, interromper o compartilhamento, para olhar para todos mais diretamente
E aí, lançar essa pergunta, né? O que acham vocês, né? Qual é a relação entre esse caso que eu acabo de apresentar e a abordagem que eu proponho sobre a resolução do CNJ? Bom, e mais especificamente, sobre o combate às violências laborais, né? Qual é a relação entre esse caso, a resolução do CNJ, entre esse caso e uma proposta de discussão sobre o primado da igualdade, o desafio de assertividade da dignidade no trabalho e a persistência de violências laborais, né? Pois bem, feito esse questionamento, eu permaneço aqui, né, no compartilhamento e procuro responder a essa indagação. Eu diria que há um reclamo interno, né, no âmbito nacional, mas também há um reclamo internacional pela formalização e pela efetividade de pactos e compromissos que tornem o mundo do trabalho, assim compreendido, que envolve tanto, como eu disse, as relações privadas, como as relações trabalhistas desenvolvidas nos setores públicos, uma vivência dentro dos parâmetros da dignidade. A aprovação da Resolução 351 do Conselho Nacional de Justiça mostra que o Poder Judiciário, enquanto instituição pública, assumiu internamente esse desafio, o desafio de alterar, o desafio de mudar, o desafio de tratar as suas próprias práticas em favor de um meio ambiente laboral digno e saudável. E vejam, e fez isso, eu gosto de ressaltar, não como uma benesse, né? Não é uma benfeitoria, né? Fez isso para reconhecer, como modo de reconhecer, que, infelizmente, nas nossas próprias fileiras há situações de violação moral, de violação sexual e de práticas discriminatórias. E, claro, atividades de formação como essa, que estão sendo promovidas pela EJUDE 1, e a abordagem explícita sobre esses temas, claro, eu acho que representam sempre um grande começo e recomeço institucional. Vejam, se internamente, vamos assumir, há problemas no judiciário, como é que esse poder da República poderia atuar legitimamente, ou seja, com legitimidade substancial, com legitimidade material, não uma legitimidade meramente formal, nos casos em que chegam ao nosso conhecimento, em que as pessoas reclamam por direitos, reclamam por terem sido vítimas dessas mesmas violências que nós ainda não eliminamos nas nossas próprias fileiras. Vejam, a condenação do Brasil, essa que eu acabei de me referir, tentando aqui fazer uma construção, uma tapeçaria entre ela e o próprio compromisso que o judiciário assume com essa pauta, essa condenação considerou, isso foi determinante para a decisão da Corte, considerou que as instituições do sistema de justiça não funcionaram adequadamente para reparar a discriminação sofrida pelas cidadãs trabalhadoras. Então, compreender a violência no trabalho, compreender essa violência é um passo importante para que o sistema de justiça ele possa atuar na defesa eficiente dos direitos fundamentais, cumprindo o seu papel constitucionalmente estabelecido, né? Eu acho que aqui é o giro, né? É o giro em favor dos direitos humanos. E um giro em favor dos direitos humanos deve mesmo começar por dentro, ou seja, começar pelo próprio Poder Judiciário. Bem, e dito isso, né, eu passo para uma segunda etapa, que agora é discutir a própria política antidiscriminatória, o primado da igualdade e os desafios à equidade. A equidade ela ocupa um papel fundamental nisso que a gente chama que é a arquitetura do constitucionalismo moderno. Mas vejam, embora a igualdade ela realmente ocupe esse papel fundamental naquilo que a gente chama de constitucionalismo, a sua efetivação, a sua concretude,
ainda é um enigma. A prática no campo das relações de trabalho, voltando ao que nós estamos falando, o campo das relações de trabalho públicas e privadas, né, ambas, tem revelado a persistência e eu diria até o aprofundamento de relações arbitrárias de poder que produzem a exclusão de pessoas e de grupos sociais. Porque, sim, quanto mais hierarquizadas forem essas relações, quanto menos democráticas forem, mais autoritárias serão e com um potencial de ambientar situações de violência. Então, para além de combater a discriminação, acho que se deve endereçar o olhar para a construção de efetivas condições de possibilidade para uma vivência de igualdade, uma efetiva vivência de igualdade. Isso passa necessariamente pela anulação, né, de mecanismos discriminatórios que mantêm grupos sociais em uma situação de desvantagem estrutural, como é o caso das mulheres, é o caso das pessoas negras, é o caso das pessoas com deficiência. Isso para ficar apenas em alguns exemplos, sempre lembrando que esses aspectos de vulnerabilidade ganham uma outra lente quando são vistos também a partir das suas várias interseccionalidades. Pois bem, a liberdade contratual no âmbito das relações de trabalho e mesmo a liberdade nas relações de trabalho no setor público essa liberdade não é, e ela nunca deveria ter sido vista como se ela fosse absoluta. Essa liberdade, ela só será liberdade mesmo na medida em que vier acompanhado do respeito às diferenças, observando-se o primado da dignidade, da igualdade, e da liberdade das outras pessoas. Então, o princípio da igualdade de todas as pessoas tem uma finalidade limitadora que a gente reconhece como limitadora tríplice, né? Primeiro, aquele básico que nós já sabemos, a igualdade, o primado da igualdade, o princípio da igualdade deve limitar a atuação do legislador, deve orientar a atuação do intérprete normativo, e deve orientar as práticas que venham da autoridade pública e mais, devem orientar todas as práticas entre os particulares. Por isso, assim, ao menos no campo jurídico-constitucional, já não existe mais grande discussão sobre a chamada aplicação horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Em razão exatamente disso, da finalidade limitadora do princípio da igualdade para o legislador, para o intérprete e administrador e também para os particulares. Vejam, discriminar, ofender, ridicularizar, julgar comportamentos dos outros a partir das suas próprias referências, como se elas fossem as melhores que existiam, cobrar, desmerecendo as pessoas. Essas são expressões, são verbos que não são expressão de liberdade individual. Não é a história do como eu penso, né? São expressões que quem faz isso, quem age, quem dirige o serviço, quem coordena o serviço, quem cobra a produtividade, quem organiza as tarefas, deve fazê-lo sem que nada disso se traduza em violência. E é preciso avançar, eu diria, para além de coibir as discriminações, eu acho que essa etapa tem sido, de certa maneira, intensificada após a Constituição Federal de 88, tem se discutido muito publicamente o combate à discriminação, mas talvez esteja na hora de algo mais denso do que isso, que é encontrar mecanismos eficientes de promoção de uma vivência laboral igualitária. Então, voltando à resolução 351 do CNJ, eu diria nesse contexto que promover, como está lá, né, no contexto da resolução, o trabalho digno, o trabalho saudável, o trabalho seguro, o trabalho sustentável nas nossas fileiras, no âmbito do Poder Judiciário. É um passo importante e decisivo
para que esses mesmos princípios sejam orientadores das soluções que a justiça empreende nos casos que chegam ao nosso conhecimento. Então, a resolução do CNJ a propósito, ela se alinha com os ditames internacionais, né, na medida em que amplia o espectro do seu público-alvo. Por isso, a resolução 351 do CNJ, ela se aplica a todas as condutas de assédio e de discriminação no âmbito das relações socioprofissionais e da organização do trabalho no Poder Judiciário brasileiro, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, porque existe o assédio virtual, inclusive quando as vítimas são estagiários, estagiárias, aprendizes, prestadores de serviços, voluntários, voluntárias e outras pessoas. Então, houve essa ampliação do que a gente chama de espectro do público-alvo. E quando a resolução faz isso, né, quando ela estabelece a sua camada de abrangência, ela se alinha com o que são as diretrizes internacionais. É importante o conjunto de pessoas. O que importa é isso, é o conjunto das pessoas, independentemente do tipo de vínculo que formalmente essas pessoas mantenham com o órgão público. E o mesmo se pode dizer no âmbito da iniciativa privada. Então, a empresa beneficiária dos serviços, ela é responsável pelo equilíbrio do meio ambiente de trabalho em relação a todas as pessoas que participam desse mesmo ambiente, independentemente de eu estar discutindo se fulano é empregado, se Beltrano é pejotizado, se fulano é associado ou coisa que o valha. A resolução do CNJ atua ainda, eu diria, positivamente, quando ela traz à tona elementos conceituais. Esses elementos conceituais nos ajudam a compreender aspectos da violência laboral, aspectos conceituais de discriminação, porque daí discriminação compreende toda distinção, exclusão, restrição, preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero e qualquer outra circunstância ou elemento que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos de liberdade, dos direitos e das liberdades, né, fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral, em qualquer campo da vida pública. Então, no âmbito da resolução, ela abrange todas as formas de discriminação, inclusive, como forma de discriminação, a recusa de adaptação razoável, né? Então, eu gosto dessa expressão, recusa de adaptação razoável, para a gente sempre lembrar que as instituições é que devem se adaptar para a recepção das pessoas no acolhimento da sua diversidade, e não as pessoas que vão se moldando às instituições. Tudo que construímos deve estar voltado às pessoas, né, ao valor do humano. Então, assim, o desafio que eu acho que está lançado é essa defesa de um meio ambiente saudável. É disso que a gente está falando, né? Um meio ambiente saudável. Então, o meio ambiente saudável envolve o aspecto relacional. Então, é um meio ambiente saudável longe da violência, que depende do compromisso de todas as pessoas, a fim de que se possa pensar como seria possível, né, conectar princípios constitucionais da liberdade contratual, liberdade sexual, igualdade, democracia, né, relações mais democratizadas na construção de relações de trabalho que possam realmente se dar ao largo, longe de práticas de violência. Então, é isso. Acho que é preciso avançar para além de coibir as discriminações, o que já é bastante, né? E nem isso ainda não foi feito com a suficiência necessária, mas para além de coibir as discriminações, encontrar isso, esses mecanismos eficientes na promoção efetiva
de uma vivência laboral igualitária, tanto no campo da iniciativa privada, quando eu estou em relações socioprofissionais dentro das instituições públicas, né? E já que eu falei meio ambiente do trabalho, meio ambiente saudável, eu acho que agora podemos ser mais explícitos nesse campo, né? Ou seja, as questões de assédio e de discriminação, elas são questões de impacto ambiental trabalhista. Então, nós estamos falando também de meio ambiente do trabalho. E aí, falando mais uma vez, né, vou voltar de vez em quando à resolução, falando mais uma vez a partir das premissas que a resolução 351 ela lança, a saúde no trabalho, ela representa uma dinâmica contínua, né? Não é algo estático, né? Acho que dá para ver mais como uma ideia de uma dinâmica em que estejam assegurados os meios e as condições para a construção de uma trajetória em direção ao bem-estar físico, mental e social, considerada em sua relação específica e relevante com o trabalho. Nós já sabemos que a doença, o reverso, a saúde, ela não é só sinal de falta de doença, né? A saúde tem um aspecto holístico mais complexo que isso. Ela envolve pensar situações de bem-estar físico, mental e social. E relacionar isso com o trabalho é importante, porque boa parte de nós vai passar tempo considerável da sua vida produtiva no trabalho. Então, para isso, a valorização das pessoas, a compreensão sobre suas diferenças, o foco no elemento humano são essenciais. E aí, acertadamente, a resolução reconhece como risco laboral, né, toda condição ou situação de trabalho que tem o potencial de comprometer o equilíbrio físico, psicológico e social dos indivíduos, causar acidente, doença do trabalho ou doença profissional. E precisamos mesmo reconhecer que estamos vivendo um tempo que eu chamaria de um tempo de esmagamento do elemento humano de quem trabalha, né? Até vou parar o compartilhamento aqui para, olhando mais diretamente para todos vocês que me assistem, me acompanham nessa aula, pensar os desafios do nosso tempo, uma sociedade bastante adoecida, independentemente da idade, né? Jovens trabalhadores que já se apresentam doentes no mercado de trabalho, as pessoas mais maduras e mais velhas da mesma maneira, enfim, a gente precisa pensar um pouco esse modelo da sociedade contemporânea e quanto o modo de gestão, o modelo de trabalho, o modelo produtivo tem contribuído sobremaneira para esse processo de adoecimento e de naturalização no trabalho de aspectos de violência, com foco na produtividade e no ganho econômico. Digo isso e agora eu queria continuar aqui o compartilhamento e fazer uma citação para vocês de um autor, só para tentar, talvez, expressar melhor essa ideia que eu estou desenvolvendo. Eu vou fazer uso das constatações de Eugénie Henriquet. E, às vezes, aqueles que não estão exatamente no nosso campo, no campo jurídico, né, quem olha o mundo do trabalho a partir de outras lentes, às vezes a lente da sociologia, da psicodinâmica do trabalho, as lentes da antropologia, da psicologia, tem muito a contribuir para nós que lidamos com o campo trabalhista. Pois bem, segundo Eugénie Henriquet, esse é o diagnóstico dele, né? Vamos ver se nós vamos conseguir reconhecer esse diagnóstico. Os indivíduos devem se integrar, ou melhor, se identificar às organizações das quais fazem parte, idealizá-las, colocando os valores organizacionais, seu próprio ideal do ego, no lugar dos seus próprios valores. Transformar-se em instrumentos submissos, dóceis mesmo,
e, sobretudo, acreditar, se lhe disserem e se lhes sentirem responsáveis enquanto sujeitos que estão a caminho da autonomia. É a psicologização dos problemas que se coloca em prática. Uma instituição e uma organização são menos organizadas e geridas dentro dessa concepção. Se elas fracassam, é sempre ao indivíduo que a responsabilidade é imputada. Assim, os indivíduos estão sempre em situação de prova, em estado de estresse, sentem queimaduras internas, tomam excitantes ou tranquilizantes para dar conta da situação, para ter bom desempenho, para mostrar a sua, entre aspas, excelência. Entramos numa civilização de doping. E quando esses indivíduos não são mais úteis, eles são descartados, apesar de todos os esforços despendidos. O homem tem, cada vez mais, a solidão como companheira. Essa passagem está no texto de Eugenie Henriqueta, em tradução para o português, O Homem do Século XXI, Sujeito Autônomo ou Indivíduo Descartável. Bem, esse homem ou essa mulher supostamente neutros, né, idealizados, menos humanos e mais pura produção, se desconectam da realidade, gente. Isso não é humano. Isso não se conecta com a realidade circundante. Mas esse ideal, né, idealizar essa neutralidade, potencializa modos de organização empresarial e no setor público também, que se traduzem em verdadeiras violências. Como se trata de uma forma, eu diria que vou chamá-la de problemática, né? Uma forma problemática de ver o mundo, de ver as relações, de ver as pessoas e o trabalho, discutir o assédio moral, por exemplo, deixou de ser suficiente, gente. Acho que é fundamental aliar isso, né, a discussão do assédio moral, à consideração sobre o assédio estrutural. Por isso, hoje se fala tanto em gestão por assédio. A gestão por assédio não apenas se vincula ao abuso do exercício do poder de direção, como ainda pode se inserir no contexto do excesso do exercício do poder disciplinar. Então, as organizações, e aqui, claro, eu estou me referindo às organizações tanto públicas quanto privadas, estabelecem um padrão supostamente neutro de trabalhador, né? Incansável, criativo, disponível, competitivo, obediente, flexível, etc. E tendem essas mesmas organizações e seus prepostos a estigmatizarem, a humilharem, a fragilizarem, a demonstrarem desprezo em relação àquelas pessoas que são consideradas desviantes desse padrão. Então, em situações limite, a inserção em ambiente construído a partir dessa lógica conduz mesmo, gente, ao adoecimento, ou à iniciativa no âmbito privado do desligamento por parte do trabalhador, ao absenteísmo, atingindo de forma negativa, ao contrário do que a gente poderia supor, justamente a tal capacidade criativa e produtiva, né? Lembrando aqui, produtividade vista numa perspectiva tanto quantitativa como qualitativa. Não vai se extrair nada disso, né? Desse processo de desumanização. Então, assim, não há sujeito neutro, idealmente, a ser buscado como padrão de referência em estratégias de gestão, né? Pois muito bem. E aqui eu quero dar uma passagem num aspecto que me parece importante para o nosso tempo, que é a Convenção número 190 da Organização Internacional do Trabalho. Vocês acabam notando que eu vou construindo aqui alguns diálogos normativos, né? A resolução do CNJ, a Convenção número 190, os princípios constitucionais. Vejam, em termos normativos internacionais, eu acho que realmente merece destaque essa convenção que foi aprovada em 2019, justamente quando a OIT completou 100 anos, um século de existência. Lembrando que o Brasil faz parte, né, participa da OIT desde a sua criação, em 1919, que veio como resultado do Tratado de Paz, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, essa convenção ela simboliza, ela sinaliza um movimento internacional
voltado a discutir a salubridade do meio ambiente, a salubridade do ambiente no aspecto comportamental, né? Então, é discutir o meio ambiente do trabalho mais no aspecto comportamental. E essa normativa internacional, ela representa assim, uma incontestável contribuição, eu diria, para o debate. Por quê? Na medida em que essa convenção ela procura estabelecer um conceito por termo, ou para ambos os termos, né? Violência e assédio no mundo do trabalho. E a convenção indica que se refere à violência e ao assédio a uma gama de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças, seja em razão de uma única ocorrência, a depender da sua gravidade, né? Ou de maneira repetida, que é o clássico. Tanto faz, mas que tenham finalidade, ou que resultem, ou que tenham probabilidade em resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais, econômicos, incluindo a violência e o assédio de gênero. Então, no caso do termo violência e assédio de gênero, a Convenção atribuiu o significado de violência e assédio dirigidos às pessoas em razão do sexo ou do gênero, afetando essas pessoas de maneira desproporcional, o que inclui o assédio sexual, nos termos do artigo 1º, as linhas A e B dessa convenção. Até o momento, né, nós sabemos, 43 países já ratificaram a Convenção número 190 da OIT. A existência dessas ratificações, e claro, o decurso do tempo, né, desde 2019, revelam os elementos formais, ou seja, a convenção ela está já em vigor em âmbito internacional. No Brasil, no dia 8 de março de 2023, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, em meio ali ao anúncio de um pacote de medidas, né, pacote de medidas do governo, do atual governo, relacionadas à promoção da igualdade de gênero, houve o anúncio da intenção de ratificar a convenção, considerando que o assédio e a violência de gênero são frequentes no Brasil. O processo de ratificação ele começou efetivamente no dia 13 de março de 2023, por meio de uma mensagem de acordos, convênios, tratados e atos internacionais, é o MSC, né? Número 86 de 2023, de autoria do Poder Executivo Brasileiro Federal, e que submeteu o texto à apreciação legislativa no âmbito da Câmara dos Deputados, onde permanece tramitando. Bom, o arcabouço conceitual da convenção é importante para se tentar conferir efetividade à prática de prevenção e de repressão dessas violências. Notem, ainda que não tenha ocorrido a ratificação, né, estamos em processo a convenção ela é extremamente útil, porque a convenção ela serve de horizonte interpretativo para a análise e as reflexões sobre situações de violência laboral, especialmente porque a convenção e os seus termos são totalmente compatíveis com a normatividade constitucional brasileira. Normatividade, aliás, que tem no trabalho humano um dos seus principais eixos para a promoção da justiça social. E se lembrarmos, a OIT hoje atua com 5 princípios fundamentais. Foi acrescentado o aspecto de medicina e segurança do trabalho, o aspecto ambiental. E quando a gente fala de combate à violência, a gente está falando do tratamento, do equilíbrio do meio ambiente do trabalho. E é sempre bom falar dos 5 princípios fundamentais da OIT para lembrar que esses 5 princípios eles são auto-aplicáveis para os países que participam desta organização. Então, autonomia, né, sindical e liberdade sindical, o combate ao trabalho escravo, a erradicação do trabalho infantil, a igualdade no trabalho, que conecta aspectos de combate à discriminação, bom, e também, agora, medicina e segurança do trabalho. E voltando à convenção, para a Convenção Internacional, embora se procure estabelecer alguns conceitos, a convenção ela não tem a intenção, e nem seria próprio que tivesse, ela não tem a intenção
de fazer um fechamento, ou seja, de indicar um típico ou um tipo ilícito fechado, né? Eu costumo dizer, a convenção não é o Código Penal do assédio, né? Então não há essa preocupação com um tipo ilícito fechado. Até porque, gente, o assédio, como se sabe, tanto ele pode ocorrer pela inserção em relações hierárquicas, verticais, e aí eu diria que é uma certa constância, né, em relações extremamente hierarquizadas, mas também pode acontecer na convivência com outras pessoas trabalhadoras que ocupam níveis semelhantes na organização, que a gente chama de assédio horizontal, mas também a gente pode se deparar com o assédio praticado por chefes e colegas de trabalho ao mesmo tempo, que a gente chama de assédio misto. Então, pensando nessa movimentação, seria impróprio mesmo ter um tipo ilícito fechado para compreender o assédio. Mas, em geral, isso a convenção ajuda a aportar a compreensão sobre esses casos. Trata-se de situações vexatórias ou humilhantes, que pela gravidade, que pela projeção, indicam a ocorrência de assédio direcionado a determinada pessoa. Por exemplo, um ato de discriminação racial é. Por vezes, não se trata de algo isolado, ou seja, não é só uma prática esporádica ou individual. Por vezes, encontra-se essa violência inserida num conjunto comportamental que afeta o meio ambiente de trabalho de forma mais ampla. Então, diversos e diversificados mecanismos, por vezes, são utilizados para praticar o assédio, né? Então, gestos, falas, textos, mensagens, presentes, entre aspas, comportamentos de natureza psicológica, inclusive com o uso de recursos tecnológicos. Desde que, vejam, possuam a coincidência esses instrumentos de evidenciar, especialmente, mas não exclusivamente, pela repetição, se procura evidenciar o desprezo pela pessoa trabalhadora e que é uma pessoa que deveria ser sempre vista como destinatária de todos os direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Então, a violência comportamental evidenciada por atos ou omissões repetidas, ou traduzida em evento único, viola direitos fundamentais da vítima. Então, nós estamos falando, sim, do aspecto da normatividade constitucional, né? E agora, chegando propriamente dito, né, na questão ou nas questões do assédio sexual e do assédio moral, acho que podemos trabalhar com alguns aspectos conceituais que podem nos ajudar na compreensão desses fenômenos. Então, voltando a isso, ou seja, voltando às definições conceituais, o assédio moral em geral, ele é considerado como um processo contínuo, como um processo reiterado de condutas abusivas que, vejam, independentemente da intencionalidade, atente contra a integridade, identidade, dignidade humana da pessoa trabalhadora. E isso acontece por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, com uma exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias, ou a exigência de cumprimento de tarefas exorbitantes, ou a prática discriminatória, a humilhação, o constrangimento, o isolamento, a exclusão social, a difamação, o abalo psicológico. O meu destaque, vejam, até vou parar o compartilhamento um segundo aqui para fazer essa movimentação do vai e volta, né? O meu destaque foi para independentemente da intencionalidade. Quantas vezes a gente ouve, eventualmente na sala de audiência, às vezes o representante do empregador, o preposto, o próprio empregador, dizendo assim, mas não havia intenção. Mas não é isso que a gente está discutindo, não é verdade? Ninguém está discutindo se houve uma intenção deliberada de constranger, de humilhar, de... Não é a intencionalidade que está em jogo, mas o aspecto objetivo do comportamento ter o potencial de causar a degradação
socioprofissional, no meio ambiente de trabalho. Se há intencionalidade, veja, ela é uma agravante. Fiz porque quis humilhar, né? Então, a intencionalidade, ela não é a condição para que o elemento de violência se faça presente, mas para que essa violência seja de maior potência em razão de uma clara intenção, né, de humilhar, de diminuir, de constranger, de excluir, etc. Quanto ao assédio moral organizacional, que eu mencionei agorinha, esse processo é um processo contínuo de condutas abusivas, né? Amparado normalmente por estratégias organizacionais, métodos gerenciais, métodos corporativos, que tentam promover esse engajamento intensivo das pessoas, excluir aquelas que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio de desrespeito aos seus direitos fundamentais. De fato, gente, como eu disse, tem ganhado corpo essa discussão, né, essa relevância de discutir o assédio moral organizacional, que normalmente se manifesta como método de gestão, imposto a partir da lógica do exercício do poder de direção. E aí sobressaem comportamentos agressivos, tanto pelas chefias quanto por colegas de trabalho, normalmente no contexto de um ambiente em que são valorizadas de forma preponderante a competitividade e a produtividade. Produtividade, claro, sempre traduzida em números, né? Sempre traduzido em números, em metas, em objetivos, e, em geral, essas metas são individualizadas ou individualizáveis. Claro, e aqui eu paro o compartilhamento de novo, ninguém está dizendo que as instituições privadas e públicas não possam ter objetivos, não possam estabelecer indicadores de produtividade, possam sair de um patamar e pensar onde querem chegar, fazer uma trajetória de crescimento. Ninguém está dizendo isso. A simples existência de metas ou de objetivos ou de planejamentos a serem alcançados não é, em si, essa existência, uma violência. Agora, a sutileza acontece, né? Você ultrapassa o limite, você pula o muro, você passa da linha divisória, quando esses objetivos passam, eles se traduzem em metas individuais, individualizáveis, competitivas, em que a análise de desempenho é baseada apenas nela e que o sucesso ou fracasso também é individualizável, enfim. Então, essa intensificação. Então, não é a mera existência de metas nem objetivos, todos temos, as instituições têm, mas a tradução disso num fim em si mesmo. E um fim em si mesmo que aniquila as pessoas. Elas passam a ser instrumentos para alcançar a meta. Elas também não são o objetivo da instituição, né? Tratá-las como pessoas humanas não é o objetivo da instituição. E isso é um problema. Pois muito bem. Vocês viram? Falei com uma certa empolgação, ou, sei lá, uma certa assertividade, porque a gente vai lembrando dos casos, das situações, e vai vendo como é importante ressaltar isso, né? Bom, e aí já no caso do assédio sexual, vejam, é uma conduta de conotação, claro, sexual, praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal, física, por palavras, por gestos, contato físico e outros meios, com efeito de perturbar, de constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou criar um ambiente, né, intimidativo, hostil, degradante, humilhante, desestabilizador. E o assédio sexual, nós sabemos, é um fenômeno velho novo, né? É um fenômeno velho na sua ocorrência, né, na sua prática, mas ele é novo na tomada de consciência sobre o fenômeno, sobre a sua conceituação, sobre a sua projeção, o modo como afeta as vítimas. Enfim, o assédio sexual, claro, ele exige diversos debates e reflexões críticas. As condutas de cunho sexual,
ou que objetivem vantagens sexuais afetam, claro, a liberdade e a intimidade das vítimas, caracteriza-se assim ainda como um dos fatores responsáveis pelas desigualdades nas relações de trabalho, pela discriminação por ingresso, a discriminação na permanência do mercado de trabalho, o acesso a cargos, a oportunidades em diversos setores. O assédio moral, que pode contar com diversas variações, é interessante notar, não há ainda pesquisas empíricas conclusivas que indiquem que o assédio moral esteja diretamente relacionado ao aspecto do gênero, né? Então, é difícil você dizer que as mulheres são vítimas preferenciais do assédio moral. As pesquisas depende do segmento econômico, depende de como estava dividido. Então, ou dito de outra maneira, não se consegue afirmar de forma geral, generalizada para todos os segmentos econômicos, para todos os modelos de gestão, que o assédio moral seja uma questão de gênero. Mas o assédio sexual, sim. O assédio sexual, sim. Ainda que existam subnotificações, ainda que se diga que os homens heterossexuais possam ser vítimas do assédio sexual, o fato retumbante é que a imensa maioria das vítimas são mulheres, ou são aquelas ou aqueles que o padrão de heteronormatividade dominante não reconhece como sendo de pessoas iguais. As vítimas majoritárias e preferenciais desse tipo de violência carregam, sim, uma questão de gênero, né? Historicamente, é como se, num primeiro momento, se tomasse um pouco mais de consciência sobre o assédio sexual como um conceito, como um problema. Um pouco depois veio mais uma consciência conceitual do assédio moral. O assédio sexual é uma forma de assédio moral, claro, mas não se pode confundir os dois fenômenos em razão das suas especificidades, da necessidade de tratamento diferente, tratamento que eu quero dizer jurídico diferente, a compreensão da violência, né? É certo que quando nós falamos sobre assédio sexual, inicialmente eu acho que isso remete ao clássico, né? O que é o clássico? É o comportamento de um superior hierárquico que passa a exigir uma conduta sexual da vítima, mesmo favores sexuais, como condição de manutenção do posto de trabalho, como condição de ascensão profissional. E, de fato, de certa maneira, essa repetição, isso que eu chamei de um clássico, acabou traduzido no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro, que tem a previsão do crime de assédio sexual, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena prevista de 1 a 2 anos. O Código Penal também prevê o crime de importunação sexual, no 215-A, praticar contra alguém ou sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir, né, um crime mais grave. Ambos são crimes contra a liberdade sexual. A importunação sexual trata de crime mais grave, né? É possível ver pela pena, tanto que a pena é mais severa, 1 a 5 anos com reclusão, e o 215-A também condena a prática de ato libidinoso na presença de alguém sem sua autorização, né? Por exemplo, apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se, ejacular em público, dentre outros, são atos que se incluem nesse contexto. O assédio sexual ele exige que o tipo penal, né, que o criminoso use a sua condição, né, de ocupar cargo superior no local de trabalho de ambos, ele e a vítima, com o objetivo de constranger essa vítima a lhe conceder vantagem sexual. Por exemplo, o chefe que ameaça demitir a secretária se ela não atender os seus convites para sair, né?
A pena prevista para esse crime vai de 1 a 2 anos de prisão, pode ser aumentada em até 1/3, caso a vítima tenha menos do que 18 anos. Vejam, as duas referências conceituais do campo penal que eu fiz aqui, eu quero destacar esse aspecto. Qual aspecto? Essa referência conceitual, ela se encontra no estreito enquadramento do tipo penal e não é representativo de todas as situações que são atingidas por ato irregular do agressor, né? Diversamente, o assédio sexual, cuja prática pode ter outras repercussões jurídicas, incluindo a repercussão jurídica no campo da responsabilidade administrativa, civil, trabalhista, suplanta essa referência penal e se situa no âmbito compatível com a extensão do princípio da liberdade constitucional, que, entre as suas dimensões, compreende o da liberdade sexual e da liberdade para trabalhar. Ou, se eu quisesse dizer de uma outra forma, o assédio sexual para fins de responsabilidade administrativa, civil, trabalhista, não se resume aos tipos penais. Então, nessa linha de raciocínio, o assédio sexual não se apresenta no ambiente de trabalho de uma única e exclusiva forma, senão que comporta diversas formas: verbal, gestual, por escrito, contato físico, instrumento de intimidação, chantagens ou propostas, todas elas, inclusive, podendo ser entendidas ou traduzidas como, aqui muitas aspas, brincadeiras. E vejam, ao contrário desse tom jocoso que eu usei, né, que a expressão brincadeira pode carregar no tema do assédio, a questão, na verdade, precisa ser compreendida a partir da perspectiva da vítima. Então, assim, como uma brincadeira não seria assédio se apenas o autor da brincadeira é que se diverte com essa brincadeira e a vítima se constrange, né? Então, além disso, o assédio sexual para fins de responsabilidade administrativa, civil, trabalhista, não é aquele que é praticado unicamente por um superior hierárquico sobre uma subordinada, mas pode ocorrer também entre colegas que ocupam o mesmo posto dentro da estrutura organizacional da relação de trabalho. Então, vejam, embora a verticalidade tenha sido ressaltada lá no tipo penal, a horizontalidade também pode caracterizar práticas de assédio sexual, ainda que sem repercussões criminais, mas com repercussões no campo da responsabilidade administrativa, civil, trabalhista. Então, é inegável que há o aspecto importante presente no dever de respeito no ambiente laboral, que parece se flexibilizar ainda absurdamente quando se trata da relação com uma colega de trabalho, né? Veja, essa expressão que eu acabei usando, obrigacional, né, o dever de respeito, ela é relevante no campo do direito, no campo que nós estamos lidando, que é o campo jurídico, porque é dela que podem ser extraídas as consequências de responsabilidade, inclusive em relação a colegas da mesma estatura hierárquica, sem prejuízo da responsabilidade de quem se beneficia desse serviço. Eu acho que, em suma, aqui, nessa parte, o assédio sexual como fenômeno suplanta a referência conceitual penal e se relaciona com a violência de gênero, né? E aí eu queria passar para citar algumas situações concretas, não exatamente casos judiciais ou fazer relato disso, mas dar exemplos. E aí, vejam, em relação aos exemplos que eu vou dar, eu costumo dizer que eu nem sou uma pessoa tão criativa assim, né? De maneira que essas situações concretas a que eu vou me referir foram todas construídas a partir de casos judiciários, né? De situações que aconteceram e geraram debate na justiça brasileira. Então, acho que é importante isso, né? Acho que dá concretude para essa abordagem, trazer esses exemplos
de situações assediadoras, né, que figuraram em diversos debates na Justiça. O primeiro, o estímulo à competição exacerbada, que culmina com a premiação pública dos vencedores e com a ridicularização, também pública, de quem não logrou atingir os resultados esperados. E vamos de reunião corporativa exaltando os melhores e, né, expondo os piores. Apelidos e xingamentos explícitos e velados, porém, ainda que velado o xingamento, ele é compreensível, pelo menos pelo destinatário e pela vítima, que indica a discriminação em razão de dado considerado sensível, como gênero, raça, orientação sexual, origem social, credo religioso. É o tal do bolo cor-de-rosa no dia do aniversariante, quando determinada pessoa está presente, só aquela pessoa recebe bolo rosa, enfim. Ocorrem casos em que são retiradas tarefas ou atribuições da pessoa trabalhadora, ou mesmo retiradas ferramentas de trabalho, inclusive tecnológicas, mesmo que não tenha rebaixamento salarial, porque essa retirada é com a finalidade de promover o seu isolamento do grupo, né? Para tentar impor uma certa condição de ociosidade, a fim de que a pessoa vá se sentindo desnecessária. E o direito ao trabalho, ele também se traduz no direito de trabalhar. Há situações também em que a pessoa é alijada de confraternizações ou de eventos sociais dos quais participam os demais colegas, deixando claro que a sua presença, claro ou velado, que a sua presença não é desejável. Podem também ocorrer estratégias em que dúvidas são lançadas, às vezes de forma discreta, mas assim, repetida, insistente, sobre a capacidade profissional, né? Inclusive com críticas sistemáticas às suas decisões, ao seu trabalho, ao seu desempenho, como se nunca nada que a pessoa fizesse estivesse satisfatório, e ela passa a duvidar de si mesma. Há hipóteses em que são sonegadas informações, né, a fim de que a realização das tarefas fique prejudicada, ou ocorre a definição de excesso de atribuições, para que sobrevenham a exaustão, o cometimento de erro, você é sempre acusada desses erros. Pode ser lembrado ainda o rigor excessivo, que passa a fazer parte da rotina laboral, com controle de tudo, né? Controla com a mínima margem de tolerância, controla horário, controla descanso, controla ausência, controla licença médica, idas ao banheiro, dentre outros, né? Quase um panóptico. Comentários relacionados à vestimenta da trabalhadora, ao corpo da trabalhadora, ao suposto papel que essa trabalhadora deveria achar que é o papel que lhe cabe na sociedade. Ela embeleza o ambiente, ela faz uma ata mais bem feita e coisas assim. O toque corporal. É impressionante como os processos judiciais aparecem. O toque corporal. Esse que é o nosso, né? É o nosso abrigo, né? Existe a sacralidade do corpo que nos pertence. O acesso a ele precisa ser permitido, né? Enfim. E eu quero dar um outro exemplo, até para lançar aqui um exemplo agora sim, baseado num caso judiciário mais explícito, até para lançar um questionamento. No ano de 2012, então já tem um tempinho aí, né? Vamos para uns 13 anos disso. No ano 2012, ganhou um destaque, um certo destaque nacional, o caso do programa Ilha Sem Papel. Esse caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. É um caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista, em que a reclamada ela foi condenada pela prática de assédio moral virtual. Né? O nome do dispositivo que a empresa usava era Ilha Sem Papel. O que era isso? Era um programa de computador criado pela empresa de comunicações, né, essa empresa reclamada, para possibilitar o controle diário da produtividade e o cumprimento de metas de cada empregado a partir do supervisor. Metas individualizadas. Ao longo do dia, os trabalhadores
iam recebendo mensagens na tela dos seus computadores. Então, caso as metas tivessem sido cumpridas, recebiam elogios, de repente uma carinha bonita, né? Caso contrário, ao invés de expressões de louvor, de incentivo, enfim, os empregados recebiam ofensas, sendo chamados de perdedores da ilha. Não, e coisas piores, burros, incompetentes, como aconteceu com a reclamante desse processo por diversas vezes. O procedimento de cobrança de metas, ou melhor, né, a busca por objetivos empresariais, como eu disse um pouco antes, ele deve ser realizado sempre em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e sem ofensa à integridade psicológica das pessoas. Isso constou no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista 000-1260-82, 2011, 503-0143. Mas vejam, e aí eu paro o compartilhamento para fazer essa pergunta. Esse caso, né, o caso Ilhas Sem Papel, dá o nome do caso, o nome do programa que foi instituído pela empresa, né? Esse caso, Ilhas Sem Papel, de controle intensivo e agressivo de metas, eu falei que foi em 2012. Será que ainda hoje ocorreria? Será que seria dessa forma? Eu gostaria tanto de poder responder essa pergunta dizendo não, imagina. Não, hoje, inaceitável. Jamais ninguém teria essa ideia, uma coisa parecida com essa. Mas daí eu tenho receio na confiança de que grandes mudanças tenham sido operadas 13 anos depois. Poderia também citar um outro caso, já que a gente está falando de assédio sexual, também, assédio moral, enfim, envolvendo a questão de gênero. Isso não era exatamente de assédio sexual, mas envolvia a questão de gênero, que é a história do programa gestacional que uma determinada empresa tinha. A superiora era uma mulher, em relação às subordinadas também mulheres. Ela organizou um calendário para que essas mulheres atendessem esse calendário a caso quisessem engravidar, de maneira que a empresa não corria o risco de ter 2 ou 3 trabalhadoras engravidando ao mesmo tempo. Uma gerente mãe faz um calendário gestacional e a empresa se defende na justiça dizendo não, mas não era obrigatório, era assim, só uma organização, né? Como se a questão da intencionalidade retirasse o aspecto objetivo ofensivo pelo fato de você trabalhar, isso interferir numa das decisões, que é uma das decisões mais íntimas e mais próprias das mulheres, que é decidir se vão ser ou não mães, e quando serão, e quando exercitarão, e se exercitarão a maternidade, né? Bem, então não sei como é que a gente responde, se hoje, 13 anos depois, o calendário gestacional ou ilhas sem papel, se jamais, em tempo algum, isso efetivamente acontecer. Enfim, então, embora eu acho que possam variar as estratégias e os métodos, o que a gente nota dessas situações concretas que eu estou procurando trazer à luz, né? Eu acho que tem uma coincidência de que o comportamento violento, mesmo que velado, ele pretende impor à vítima uma situação de desrespeito, né? Com um abalo, no mínimo, a autoestima dessa pessoa, da pessoa trabalhadora. E aí eu chego, claro, à importância do relato da vítima. As situações assediadoras, morais ou sexuais, em raras oportunidades, acontecem, como eu costumo dizer, à luz do dia e com 4 testemunhas oculares. Não é assim que as coisas acontecem. Bom, alguns casos, gente, para nosso espanto, acontecem à luz do dia com várias testemunhas, mas, no geral, essas oportunidades elas são raras. Então, a perversidade da violência laboral, ela também se encontra no modo velado, como costumeiramente se apresenta. Por vezes, a própria vítima, no início, ela duvida da sua percepção sobre determinados eventos. Ela duvida sobre o seu julgamento acerca de determinada
palavra, de determinada ação, de determinada omissão. Será que é isso mesmo? Será que é comigo? Será que foi eu que provoquei? Por quê? Então, o comportamento velado, tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, também pretende, de certa forma, não deixar rastros, não deixar provas. E aí, compreender essa especificidade sobre a dinâmica da violência laboral, traduzida em práticas discriminatórias, assédios morais, individuais ou organizacionais, os assédios sexuais, é fundamental para trazer para o nosso debate a importância que deve ser conferida ao relato da vítima. Então, a vítima, em suma, ela deve ser levada a sério. Então, não se deve permitir os conhecidos fenômenos de culpabilização da vítima, de revitimização. Lembrem do caso que o Brasil foi condenado, que eu mencionei no início da nossa aula. Deve-se buscar autenticidade nos relatos coerentes e consistentes. A propósito, aqui, gente, no campo laboral, no campo trabalhista, nenhum de nós está inventando a roda, né? Ao menos no modo como caminha a jurisprudência dos tribunais, isso que eu estou falando não é uma posição inovadora. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por exemplo, possui jurisprudência firme e reiterada no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. Então, a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova que forem encarreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime. Aliás, nesse mesmo sentido, esse sentido da valorização do relato da vítima, sobre a importância do relato da vítima e acerca do cuidado que deve ter o judiciário em não promover a revitimização, isso está nos termos do protocolo para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho, que foi lançado pelo Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2024. Né? Então, vejam, se para a caracterização de prática criminosa o relato da vítima tem adquirido especial valor probatório, nada justifica que o mesmo não ocorra em apurações administrativas e civis trabalhistas, em que se procura reparações a partir da violência sofrida. Então, assim, a narrativa coerente da vítima deve receber a devida valorização no contexto de uma discussão sobre violência laboral, da violência por assédio sexual em particular, diante da evidência de que, em geral, né, tal prática ela é velada. Bem, e assim, como a violência comportamental ela desequilibra o meio ambiente laboral, atingindo o direito à saúde e ao bem-estar, com abalo aos patamares de dignidade. Eu acho que também é necessário que a gente possa elencar aqui elementos de combate. Né? Então, além da resposta repressiva, que por vezes é a única alternativa, é o que nos resta, é o que temos que fazer, mas eu acho que é importante firmar a importância das políticas de prevenção. Né? Então, assim, a discussão sobre o assédio, ele envolve reflexões sobre como adotar políticas preventivas, sem prejuízo, claro, das repressivas, e aí me parece que podem ser citados alguns elementos importantes para orientar as corporações, as instituições públicas e privadas. Eu acho que, primeiro, uma educação corporativa. É isso que a gente está fazendo agora também, né?
que esclareça o que é assédio. Esclareça, permita o debate, permita reflexões internas sobre o assédio, suas consequências, seu impacto, né? É importante ainda difundir uma cultura de respeito, respeito à diversidade, respeito à diferença, traduzida numa educação para o trabalho, uma educação no trabalho que possa reforçar políticas igualitárias, né? Políticas igualitárias e de respeito às diferenças. Previsões, claro, a gente precisa de normas, então, previsão e regulamentos internos que confiram visibilidade e seriedade no trato da questão. A maior democratização das relações laborais. Relações hierarquizadas, elas podem potencializar situações de violência. Formação de redes de solidariedade e de canais anônimos de denúncia. Existência também de comissões representativas que possam adotar medidas para a solução dos conflitos que aparecerem, que forem informados ou que forem denunciados. A adoção também de um protocolo de atendimento. O que fazer? Recebo a vítima como? Um protocolo de atendimento da vítima para que o acolhimento ele seja prioritário e se estabeleça um ambiente em que a impunidade não prevaleça. A certeza da impunidade, ela sempre atua em favor da permanência de situações violentas. Então, a prevenção, ela acaba dependendo de um sério e consistente engajamento institucional em várias frentes, né? E aí, claro, a responsabilidade institucional e individual pelos atos de violência. Que eu disse, a prevenção é importante, mas ninguém aqui está negando que, em determinadas circunstâncias, é a repressão, a reparação que deve prevalecer. Então, assim, como a gente conseguiu ver até aqui, a violência no ambiente de trabalho é matéria afeta à medicina e segurança do trabalho. Então, atrai o dever das instituições, inclusive empresas e órgãos públicos, de cumprir e fazer cumprir essas normas. Normas que garantam a salubridade do local de trabalho, o que envolve, gente, inclusive, cuidar das relações que são estabelecidas entre chefes e subordinados e entre os próprios colegas de trabalho. E aí, de fato, na era democrática brasileira, né, cujo marco é a Constituição de 1988, muito se tem falado, muito se tem discutido e pesquisado sobre o fenômeno da judicialização das relações sociais. E esse fenômeno, ele é complexo, é um fenômeno multifatorial. Afirma-se, e eu afirmo essa complexidade porque eu diria, e será simplista qualquer resposta que conclua, por exemplo, que o número de ações na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum que discutem diversos aspectos do assédio dizem respeito à litigância de má-fé, à litigância temerária, agora está na moda, né, litigância predatória, ao abuso da advocacia. É claro que há casos em que são cometidos excessos. Há casos, mas não são representativos da amplitude do fenômeno. E aí sim, indo para as pesquisas, para alguns autores, o movimento de judicialização das relações sociais tem uma de suas expressões no campo do direito do trabalho, e também no âmbito das relações trabalhistas estabelecidas no setor público, no crescimento do número de ações de indenização por danos morais, incluindo os danos morais decorrentes de assédio moral e assédio sexual. Considera-se que o crescimento das ações de danos morais é indicador do processo de banalização do mal e de especificação nas relações individuais de trabalho
dos valores e das estratégias utilizadas nos novos modos de produzir instituídos no bojo da transformação do modo de acumulação capitalista. Nosso modelo de gestão, nosso modelo de produção capitalista tem gerado desumanização e sofrimento no trabalho. Individualismo, competição, concorrência, isolamento, cobrança, perfeccionismos, exclusão de quem não dá conta, enfim. Estratégias que compõem o modo de acumulação capitalista não ficam confinadas apenas nas relações privadas, não é só nas empresas privadas. Isso já se espalhou como um modo de ver o trabalho em qualquer setor, inclusive na administração pública, que eu diria que com uma velocidade constrangedora incorporou muito dos jargões corporativos da iniciativa privada, mesmo tendo visto quanto mal isso já causou. Trabalho não é nossa família, né? Não, essa aqui é uma grande família. Não, se nem isso a pessoa pode optar mais, né? Qual é a sua família? O Christophe Dejoux, teria que falar dele, falei do Eugénie Henriquet, era importante falar do Christophe Dejoux, fala em um processo de banalização do mal pelo trabalho, e que é, de certa maneira, imposto pelo modo como o sistema capitalista se apresenta mais recentemente, contemporaneamente. Trata-se de um processo, segundo esse autor, capaz de atenuar a consciência moral em face do sofrimento infligido ao outrem e de criar um estado de tolerância ao mal. E dessa forma, as pessoas de bem, mesmo dotadas de senso moral, se colocam a serviço da injustiça e do mal contra outrem. Essa passagem está na banalização da injustiça social, acho que lá nas páginas 139 e 143 do Dejoux. A novidade, eu diria aqui, reside no fato de que esse sistema que produz desigualdade, que produz injustiças, é apresentado como um modelo a ser seguido, né? Que deve ser aprovado pela maioria dos cidadãos, adotado pelas empresas, pelas diversas instituições. Trata-se, portanto, da banalização das suas práticas, da banalização das suas condutas. Mas as pessoas não suportam e não hão de suportar, né? Esse processo de banalização do mal pelo trabalho, ele pode ser identificado em algumas das suas dimensões nas diversas condutas das empresas e das instituições em geral, violadoras dos direitos de personalidade da pessoa que trabalha. Então, ações de reparação diante de assédio moral, assédio sexual, revistas íntimas, ofensas, ameaças, discriminação no ambiente de trabalho, cobrança excessiva de metas de produtividade numérica, a objetivação do trabalho e da pessoa que trabalha, têm se tornado bastante frequentes. O artigo 5º, 10 da Constituição, que todos nós conhecemos, mas que temos que voltar a ele sempre, porque obriga a todos os poderes constituídos, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, invioláveis, e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Complementando com o inciso 5º, do artigo 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o texto constitucional, portanto, traz como direito fundamental a proteção contra danos material e moral aos cidadãos, incluindo, né, obviamente, os cidadãos trabalhadores, prevendo o direito de buscar a indenização. Então, e dano, gente, é qualquer lesão a interesses juridicamente tuteláveis, ou qualquer ofensa, né, ao patrimônio material ou imaterial de alguém. Então, as reflexões sobre os temas da igualdade e da discriminação estão também baseadas, essas reflexões, na noção de responsabilidade estatal
de responsabilidade dos agentes em relação a possíveis ações ou omissões que atentem contra os direitos fundamentais, na responsabilidade das empresas. Eu diria, gente, que no Estado de Direito, olha que nem estou falando do Estado democrático de direito instituído em 88, falando do Estado de Direito mesmo. Não há pessoas irresponsáveis. As pessoas são responsáveis, as corporações são responsáveis, os agentes são responsáveis, as empresas são responsáveis. E o direito antidiscriminatório, aí para voltar, né, um pedacinho inicial da minha fala, esse direito antidiscriminatório, ele pressupõe a existência de um regime jurídico de responsabilidade que implica a ideia da necessidade da reparação aos danos causados às pessoas por ações intencionais ou não, ou omissivas, mas que lhe tragam prejuízos no campo material ou imaterial. Então, a responsabilidade opera como um elemento importante do sistema protetivo, cujos elementos nós estamos aqui nessa aula delineando, né? Então, assim, não por outra razão, voltando ao começo, lá sobre a resolução do CNJ, que fala um pouco sobre nós, para que nós também possamos falar sobre o mundo, né? Ela traz para o debate o termo cooperação. Cooperação. Cooperação como forma de mobilização pelas pessoas de seus recursos subjetivos, para que as pessoas, nós, juntos, possamos superar coletivamente as deficiências e as contradições que surgem na organização prescrita do trabalho e da concordância entre singularidades, por meio do quê? De uma construção dialogal de regras formais e informais, uma construção dialogal de técnicas, uma consciência ética que possa orientar o trabalho real. Então, cooperação vincula-se à gestão participativa em todas e quaisquer unidades. Eu falo muito dessa gestão participativa porque eu reconheço que às vezes o judiciário tem suas dificuldades, né? É uma instituição tradicional, com suas vestes talares, né? A sua linguagem própria, e às vezes há uma dificuldade interna, mas também o judiciário e as instituições tradicionais precisam caminhar no sentido de uma gestão participativa, enquanto modo de gestão que promove a valorização e o compartilhamento da experiência no trabalho. As pessoas têm muito a contribuir, e elas contribuem bastante na medida em que se sintam valorizadas no trabalho pelo que são, do jeito que são. A cooperação e a deliberação coletiva e a participação integrada de magistrados e servidores, como diz a resolução, em pesquisas, consultas, grupos gestores, com o objetivo de identificar problemas e propor melhorias no ambiente de trabalho e melhorias institucionais, é um caminho, é um fluxo que a resolução prevê. E aí eu falo da resolução, a gente pode pensar, tá, mas ela diz respeito ao judiciário. Sim, mas como norma que estrutura o judiciário, ela inspira a pensar possibilidades para além do judiciário, pensando as demais corporações, as demais instituições. Então, assim, afirmado que se deve fazer, né, a gente sabe o que deve fazer e o que não pode fazer, e também afirmado e definido alguns possíveis caminhos a seguir, omitir-se, silenciar diante das violências, também responsabiliza. Então, assim, eu quero finalizar com um muito obrigada, né? Um muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder falar desse tema aqui na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. É um tema dolorido, porque ele ainda está entre nós, está nos processos judiciais que nós cuidamos, está nas relações que às vezes nós enxergamos, mas é um tema que propicia pensar em caminhos, em possibilidades, sempre voltados àquilo que me parece ser a maior vocação da justiça do trabalho brasileira, que é uma justiça compromissada com o valor das pessoas,
a dignidade das pessoas que precisam do trabalho para viver. É isso. Sigo à disposição de todos vocês. Um abraço. Vou encerrar a nossa aula e até uma próxima.